Aí que está a sacada que eu acho que a gente pode fazer mais do que o sonho de um estádio. E o que eu defendo? Qual é o meu projeto? Qual é o projeto que eu defendo? A gente não tem que ter só um estádio, a gente tem que ter mais que um estádio. A gente tem que ter a cidade do Flamengo. O que é a cidade do Flamengo? Pô, Pedro, tu tá louco? Não. O Flamengo é a maior torcida do Brasil. Metade dos cariocas são flamenguistas, né? Metade dos cariocas e fluminenses são flamenguistas. Nós estamos falando de 3,5 milhões de cariocas, nós estamos falando de 8 milhões de fluminenses, né? Nós estamos falando de 42 milhões de brasileiros, isso só os flamenguistas, sim, fora a derivada disso. Então, qual a empresa no Rio de Janeiro que fatura mais do que R$1 bilhão? Poucas. Né? De cada 10 ingressos vendidos na cidade, isso foi um estudo da Booz Allen, que é uma consultoria americana, 7 são do Flamengo. Olha o potencial que o Flamengo é, muito mais do que aqui, a gente como rubro-negro, o olhar econômico dessa história, o olhar estratégico para uma cidade. Se pegar toda aquela área ali, você transformar aquilo num grande complexo, onde o Flamengo é a âncora, mas não é só a âncora do estádio para ter construção imobiliária, não. Você tem um complexo dedicado ao futebol e com o Flamengo sendo a principal âncora. Uhum. Aí os vascaínos ficam, não sei o que, não, deixa uma área ali para os outros clubes, tal, mas o Flamengo ser a âncora disso. Você pensa uma criança de Roraima, que é flamenguista, cara querendo viajar para o Rio, flamenguista, onde é que ele vai querer ficar? No hotel. Um hotel perto do estádio do Flamengo, ali no estádio do Flamengo. Você tem um centro de convivência, uma área pública, você tem treinamento, todo dia você tem espaços de treinamento, você tem ali hotel, você ter centro comercial, você ter shopping, você ter um parque ali, tudo voltado com essa experiência do Flamengo, essa experiência do futebol, de ser Flamengo no país do futebol, na cidade do maior clube do Brasil. Assim, você não tem um clube, eu acho que no mundo, que tem tanto torcedor numa cidade, uma grande cidade como o Rio de Janeiro. Então, assim, é muito mais do que a nossa paixão pelo Flamengo. Quando eu falo essa coisa de cidade do Flamengo, ela é possível, é viável, ela justifica a entrada da prefeitura para mexer nesses parâmetros urbanísticos e ela justifica o investimento do clube, porque o potencial turístico disso é gigante. É gigante. A chance que a gente tem de revitalizar uma área que está esquecida. Vai agora. Vamos sair daqui, ó. 17h35. Vai lá no gasômetro. O comércio fecha às 5 horas. Sim. Aquilo ali parece um Walking Dead. É um horror, cara. Ali, insegurança, pobreza, não tem alternativa. Imagina você dar vida àquilo para um projeto desse. Então, para a gente entender assim, lógico, o estádio, né, como principal, né, chamariz dali da área. Como ponto de partida. O ponto de partida, aí a gente teria, sei lá, um museu, áreas de convivência, tipo fanfest, aquela coisa. A experiência não é só ir no estádio. A experiência é viver, por exemplo, o dia de jogo de futebol. Você tá ali assistindo um telão, num parque, as famílias ali. Imagina, cara, que ganho para a cidade. E a pergunta inevitável, e o Maracanã com isso? O Maracanã... Acabou o Wembley? Não. Você tem os estádios dos clubes e não acabou o Wembley. O Maracanã cabe 68, 70 mil pessoas. O Flamengo, a briga do Flamengo com o Vasco é para ter menos jogos porque não suporta. O que não falta é calendário de jogo espetacular para o Maracanã. É só o Maracanã, é só a gente fechar o contrato com a CBF, o Flamengo garantia X jogos para o Maracanã, viabilizou o Maracanã por ano. Né? O Maracanã também tem que funcionar para outros espetáculos. Aí o Coldplay, Maracanã, vem Maracanã, entendeu? Não vai acabar o Maracanã. Você pode fazer os grandes jogos. Imagina se numa negociação final de Campeonato Brasileiro, Flamengo e Vasco, eles não vão aceitar jogar no estádio do Flamengo, eles vão querer jogar no Maracanã. Não tem, isso é conversa fiada. Não existe essa história de vai acabar com o Maracanã, vai oprimir São Januário. Isso é pensar pequeno. Isso é desprezar o potencial que tem o Flamengo, não pela sua paixão, mas pela sua a alavancagem econômica que pode dar, essa potência que a gente tem aqui. Assim, é ignorância a gente não usar o Flamengo como ativo da cidade.
Então, essa é a minha militância, e um pouco mostrando dados, informações, que isso não é uma loucura de um rubro-negro fanático, né? É uma coisa absolutamente real, possível, estratégica, com olhar de médio e longo prazo para o Rio de Janeiro. E você apresentou essa ideia lá pro Landim, tipo, vamos criar a cidade do Flamengo. Qual foi? Falei. Ele concordou, falou, vamos para dentro? Não, o que eu sempre falei desde o princípio, falei com o Landim, falo assim, eu sempre falei desde o princípio, não pode pensar o estádio pelo estádio. Só o estádio. Não é plotar ali, não. Estacionamento. Aquela famosa imagem foi eu que fiz ali do estádio, no estádio do Borussia, eu botei a imagem do Borussia naquele terreno do gasômetro, né? Porque falaram que o modelo seria... É isso mesmo? Seria isso porque ele é o estádio mais verticalizado. Né? Ele é o estádio Signal verticalizado. E aí, o que acontece? O custo é menor. Seja pela ocupação da área e seja o custo também para você fazer a operação do jogo. Uma das dificuldades que tem o Flamengo, o Maracanã, é porque é muito grande, muitas entradas, muito policiamento. É muito operador de rua. Eu fui no Engenhão domingo ver Flamengo e Botafogo. Né? Abre e fecha uma porta, cara, o Engenhão funciona. Tem de um lado e de outro. Acabou, pô. Maracanã é 18, entrada pra cá, portão 18, né? É muita coisa, né? Pra você, a renda de um clássico, porra, eu falei aqui 2 milhões, aí 2 milhões e pouco. Para abrir e fechar, 1 milhão. Então, assim, não fica de pé esse negócio. Então, a ideia do estádio do Borussia é porque ele é bem vertical, ocupa um terreno pequeno, e pode ser assim, tá ótimo, não tem problema nenhum, né? Agora, o que eu sempre conversei com a diretoria do Flamengo, a gente tem que pensar além do estádio, né? Tem um real estate ali que funciona, imobiliário, shopping, você ter ali áreas urbanizadas, entendeu? Com toda essa experiência que é o futebol do Rio de Janeiro, com o Flamengo como motor disso aí. Eu tenho 2 dúvidas. Essa questão primeiro da precificação ali, você explicou da questão de porque ali é um local caro, né, pela sua permissão de construção de até 50 andares e tal, Isso tem assim, tipo, sei lá, aquela área ali vale, tô jogando aqui, eu não sei, 500 milhões, por exemplo, e aí barateando ela no que você colocou, tecnicamente, pegando ali, levando para uma outra área, o Flamengo... barata, e ficaria em quanto? Sei lá, 200 milhões? Não, pode ser bem menos que isso. Bem menos que isso. Bem menos que isso. Tipo, então, para ter a concessão... A prefeitura pode ajudar nisso. Ela pode bancar essa diferença. Até bancar essa diferença sem tirar dinheiro do bolso, pô. Se a gente pega, constrói ali um modelo urbanístico de transferência de potencial, vai na Câmara Municipal, aprova ali... 100 andares de potencial construtivo em outro terreno da Caixa Econômica. Eu não tirei R$1 do bolso, eu dei lucro para a Caixa, barateei o custo do Flamengo, todo mundo saiu ganhando. A cidade ganhou um baita empreendimento. E a capacidade é 100 mil mesmo? Eu acho que o Flamengo fazer menor que isso é um desperdício, né? Porque tá mostrando isso, né? Tá mostrando isso. Olha a quantidade de gente que quer ir no Maracanã e não consegue ir. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras!